Já se perguntou o que acontece quando a feminina divina para de perseguir o masculino divino em uma dinâmica de chamas gêmeas? Bem, você está prestes a descobrir. No reino das conexões espirituais, existe um vínculo único conhecido como o relacionamento de chamas gêmeas. Esse vínculo é considerado a conexão mais intensa e poderosa que duas almas podem compartilhar. As chamas gêmeas são ditas como duas metades da mesma alma, divididas em energias masculina e feminina, conhecidas respectivamente como o masculino divino e a feminina divina. Embora separadas, essas energias estão intrinsecamente ligadas e destinadas a se encontrarem. Elas são atraídas não apenas por interesses comuns ou atração física, mas por um profundo reconhecimento da alma. É como olhar no espelho e ver a outra metade da sua alma refletida de volta. Muitas vezes, nesse relacionamento intenso, pode surgir um ciclo de perseguição e fuga. A feminina divina, geralmente a mais espiritualmente desperta da dupla, reconhece a conexão primeiro e começa a perseguir o masculino divino. Essa perseguição pode, às vezes, levar o masculino divino a se afastar, muitas vezes por medo ou confusão. Mas o que acontece quando a feminina divina para essa perseguição? Muitos acreditam que isso desencadeia uma transformação no masculino divino, provocando introspecção, crescimento e uma série de outras mudanças intrigantes. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos principais sinais que indicam que a feminina divina cessou sua perseguição. Esses sinais não são apenas fenômenos espirituais interessantes. São oportunidades para que tanto o masculino divino quanto a feminina divina cresçam, compreendam melhor a si mesmos e se aproximem do objetivo final dos relacionamentos de chamas gêmeas, a união e a harmonia. Então, vamos mergulhar no fascinante mundo das chamas gêmeas e explorar os 10 sinais que se manifestam quando a feminina divina para de perseguir seu par. Sinal 1. Aumento da autoconsciência. O primeiro sinal é um aumento da autoconsciência no masculino divino. Quando a perseguição incessante da feminina divina chega ao fim, o masculino divino começa a voltar o olhar para dentro. Essa mudança de foco não é um choque repentino, mas uma virada suave, uma mudança gradual para iluminar os intricados corredores do eu. Quando a perseguição termina, o masculino divino se encontra em um lugar de reflexão tranquila. Essa nova solidão promove a introspecção, levando-o a questionar suas ações, motivações e desejos. Ele começa a prestar mais atenção aos seus sentimentos, percebendo como eles fluem e refluem, como moldam seus pensamentos e colorem seu mundo. O masculino divino começa a se ver mais claramente, suas forças e fraquezas, triunfos e fracassos. Ele começa a entender seu papel na dança das energias divinas. Esse aumento da autoconsciência não é um fim em si mesmo, mas uma jornada, um processo de autodescoberta. É um caminho que leva à compreensão, à aceitação e, em última análise, ao crescimento. É uma jornada que requer coragem, honestidade e paciência. Exige disposição para confrontar seus medos, abraçar suas falhas e celebrar seus dons únicos. À medida que o masculino divino trilha esse caminho de autoconsciência, ele começa a entender os padrões subjacentes que guiaram suas ações. Ele começa a reconhecer as crenças inconscientes que moldaram suas interações com a feminina divina. Ele começa a questionar as narrativas que direcionaram sua perseguição, perguntando se elas o servem ou o impedem. Ele começa a ver suas ações não como eventos isolados, mas como expressões de suas crenças, valores e identidade. Esse aumento da autoconsciência leva à transformação. Ajuda o masculino divino a alinhar suas ações com seu eu superior, a viver autenticamente e a amar profundamente. Abre a porta para o crescimento, cura e empoderamento pessoal. Convida o masculino divino a entrar em seu pleno potencial, a abraçar seu papel divino nesta dança cósmica de energias. Assim, um aumento na autoconsciência é o primeiro sinal de que a feminina divina parou de perseguir. Essa mudança de foco, essa virada para dentro,
marca o início da jornada do masculino divino em direção à autodescoberta, compreensão e transformação. Sinal 2. Turbulência emocional. O segundo sinal é a turbulência emocional. Uma mudança profunda ocorreu. O masculino divino não está mais sendo perseguido pela feminina divina. E essa mudança abrupta provoca um turbilhão de emoções. Imagine o masculino divino como um navio navegando em um mar calmo que, de repente, é engolido por uma tempestade. O mar calmo representa a zona de conforto, onde o masculino divino residia, sustentado pela perseguição da feminina divina. Mas agora, a tempestade simboliza as emoções tumultuadas despertadas pela interrupção repentina da perseguição. A primeira onda que se choca contra o navio é a confusão. O masculino divino fica perplexo. A perseguição era uma parte integral de sua experiência e sua cessação é desorientadora. Ele questiona por que ela parou. O que isso significa para mim? Então vem uma onda de tristeza. Um profundo sentimento de perda o invade. É como perder uma bússola no meio do mar. A feminina divina era uma constante, sua perseguição um padrão familiar. Agora que se foi, um vazio é sentido. Curiosamente, em meio a essas emoções desafiadoras, pode haver também uma onda de alívio. É como se o masculino divino tivesse ganhado uma pausa, um momento para respirar, para existir sem ser perseguido. É uma sensação estranha, mas não totalmente indesejável. Cada uma dessas emoções, por mais avassaladoras que possam ser, serve a um propósito. Elas são catalisadoras para a introspecção, forçando o masculino divino a enfrentar seus sentimentos, entender suas reações e, em última análise, mergulhar mais fundo em sua psique. Essa tempestade emocional, por mais turbulenta que seja, é uma parte necessária da jornada. Ela sacode o masculino divino da complacência, empurrando-o em direção ao crescimento e à autocompreensão. É uma oportunidade para ele navegar em seu reino emocional, enfrentar seus medos e descobrir suas forças. Através dessa montanha-russa emocional, o masculino divino começa uma jornada de autodescoberta. Lembre-se, tempestades não duram para sempre. Elas deixam para trás céus claros e mares calmos. E com essa nova clareza, o masculino divino embarca em um caminho de autorrealização e evolução. Sinal 3. Desejo de solidão. O terceiro sinal é um novo desejo de solidão. À medida que o masculino divino começa a lidar com a realidade da situação, ele pode se encontrar buscando isolamento. Isso não é uma fuga, mas sim um espaço sagrado onde ele pode processar suas emoções e pensamentos. Ele pode desejar momentos tranquilos, longe do barulho e das distrações do mundo, onde possa se sentar com seus sentimentos e realmente entendê-los. Essa solidão não é um sinal de fraqueza ou derrota, muito pelo contrário. É um ato corajoso de amor próprio. É um reconhecimento de sua necessidade de introspecção, de espaço para navegar no labirinto de suas emoções. Esse é um momento em que ele pode explorar as profundezas de seu mundo interior, entender as intricacias de seu coração e mente. Ele pode até se sentir atraído pela natureza, pelo sussurro tranquilo das árvores, a canção rítmica das ondas, ou a serenidade silenciosa de um céu estrelado. Nesses momentos de solidão, ele se conecta com o ritmo do universo e com seu próprio ritmo interno. Ele aprende a ouvir a voz suave e sutil dentro de si, a voz de sua alma, guiando-o em direção à cura e ao crescimento. O desejo de solidão não significa cortar-se do mundo completamente. Trata-se mais de criar um espaço seguro para a autorreflexão, um santuário dentro de si mesmo. É sobre entender suas emoções, reações, necessidades e desejos. É sobre encontrar clareza em meio à confusão, sobre buscar respostas dentro de si. É importante notar que essa solidão não é um estado permanente. É uma fase, uma pausa necessária em sua jornada. É um momento de retiro para reunir forças, para curar e para crescer. É um processo de se tornar mais sintonizado consigo mesmo, abraçando suas vulnerabilidades e reconhecendo suas emoções. Essa solidão atua como um catalisador para seu crescimento pessoal. É um tempo de autodescoberta, introspecção e transformação.
É uma jornada em direção a uma compreensão mais profunda de si mesmo, de sua energia masculina divina e de seu lugar no universo. No silêncio, ele encontra sua voz. Na solidão, encontra companhia. Na introspecção, encontra compreensão. E na compreensão, encontra crescimento. Essa é a beleza e o poder da solidão. Sinal 4. Despertar espiritual. O quarto sinal é o início de um despertar espiritual. Agora, isso pode soar um pouco místico, um pouco fora do comum, mas fique comigo. Este é o momento em que o masculino divino começa a se conectar com seu lado espiritual, um aspecto que ele pode ter negligenciado ou ignorado anteriormente. É como se ele tivesse recebido um novo par de óculos e estivesse vendo o mundo em cores vibrantes pela primeira vez. De repente, os aspectos mundanos da vida ganham novos significados profundos. O masculino divino pode se encontrar fazendo perguntas sobre o propósito da vida, sobre o universo, sobre seu lugar em tudo isso. Talvez ele comece a explorar práticas que incentivem essa nova conexão espiritual, como yoga, meditação ou simplesmente passar momentos tranquilos na natureza. Essas práticas não são sobre se tornar outra pessoa, mas sobre descobrir quem ele realmente é sob as camadas de condicionamento social. Isso não é uma transformação súbita e instantânea. É um processo gradual, como o desabrochar de uma flor. É o masculino divino começando a sintonizar-se com o ritmo de sua alma, ouvindo aquela voz interior que esteve sussurrando o tempo todo. Ele começa a confiar mais em sua intuição e seguir a orientação de seu próprio espírito. À medida que embarca nessa jornada espiritual, ele pode descobrir que antigas crenças e antigos modos de pensar começam a cair por terra. Ele está deixando a pele velha, abrindo espaço para o novo, e isso pode ser um tempo desafiador, sem dúvida. É como estar à beira de um vasto oceano sem mapa, sem bússola, mas também é incrivelmente libertador. Ele está se libertando das amarras de seu antigo eu, entrando em uma versão mais autêntica e iluminada de si mesmo. Ele começa a entender que não é apenas um ser físico tendo uma experiência espiritual, mas um ser espiritual tendo uma experiência humana. Esse despertar espiritual marca um ponto de virada significativo em sua jornada. É um sinal de que ele está pronto para abraçar sua verdadeira natureza, para entrar em seu poder, para viver uma vida alinhada com seu eu superior. E isso, caros amigos, é a beleza do despertar espiritual. Sinal 5. Reavaliação dos relacionamentos. O quinto sinal é a reavaliação dos relacionamentos. À medida que o masculino divino começa a focar para dentro, chega um momento em que ele também deve lançar seu olhar para fora, para a teia intrincada de relacionamentos que moldam sua vida. Este é um tempo de reflexão, introspecção e, mais importante, reavaliação. Imagine-se diante de um espelho, olhando nos próprios olhos e se perguntando: o que esses relacionamentos realmente significam para mim? É uma pergunta que pode ser tão perturbadora quanto esclarecedora. O masculino divino começa a examinar suas conexões com os outros, não com um olhar crítico, mas com um coração que anseia por autenticidade. Ele começa a ver a superficialidade que pode ter permeado seus relacionamentos passados e anseia por algo mais profundo e significativo. Como um jardineiro podando uma árvore, ele começa a cortar relacionamentos que não mais servem ao seu bem maior. Aqueles enraizados em desonestidade, manipulação ou trocas superficiais podem se encontrar no bloco de corte, mas não é um processo de destruição, é uma cultivação de conexões mais saudáveis e nutritivas. Ele começa a priorizar a profundidade sobre a quantidade e a qualidade sobre a quantidade. Um círculo menor de relacionamentos genuínos e de apoio começa a se formar, substituindo a rede maior e mais superficial que ele mantinha antes. De fato, o masculino divino começa a reconhecer que a autenticidade em um relacionamento é muito mais gratificante do que a mera companhia. Ele busca aqueles que espelham seu próprio crescimento interior, que o desafiam, inspiram e amam pelo que ele realmente é.
Essa reavaliação não é uma jornada que ele empreende sozinho. À medida que ele muda e cresce, seus relacionamentos também mudam. Ele atrai indivíduos afins que ressoam com sua nova sabedoria e autenticidade. Este processo de reavaliação não é algo que acontece uma vez. É uma jornada contínua, uma dança constante de crescimento e mudança. Mas através de tudo isso, uma coisa permanece consistente: o compromisso do masculino divino com a autenticidade e a profundidade em seus relacionamentos. Sinal 6. Aumento da empatia. O sexto sinal é um aumento da empatia. Esta é uma mudança profunda, uma bússola se realinhando para uma perspectiva mais profunda e compassiva. É como um véu se levantando, revelando um mundo cheio de emoções, das quais o masculino divino estava anteriormente alheio ou desconhecido. Esse aumento da empatia não é um simples acréscimo de simpatia ou piedade. É uma capacidade expandida de entender, de realmente sentir o que os outros estão passando. É sobre ser capaz de se colocar no lugar de outra pessoa, ver o mundo de sua perspectiva. Essa nova empatia permite que ele se conecte com os outros em um nível mais profundo, fomentando um senso de unidade e humanidade compartilhada. Quando a feminina divina para de perseguir, o masculino divino começa a questionar: por quê? Que dor eu causei? Que sentimentos ignorei ou desprezei? À medida que ele mergulha nessas perguntas, começa a empatizar com as emoções da feminina divina, suas lutas e sua jornada. Essa introspecção resulta em uma profunda compreensão e compaixão que se estende além do relacionamento de chamas gêmeas. Ela se espalha em suas interações com os outros, remodelando seus relacionamentos e sua visão do mundo. Esse aumento da empatia também promove um senso de responsabilidade. O masculino divino começa a perceber o impacto de suas ações e o efeito dominó que tem nas pessoas ao seu redor. Ele se torna mais considerado e mais atento. Ele se esforça para elevar, em vez de minar, para curar, em vez de ferir, e não é apenas sobre entender a dor dos outros. Esse aumento da empatia também permite que ele celebre a alegria dos outros e compartilhe de sua felicidade. É sobre sentir-se conectado e fazer parte de um todo maior. O masculino divino começa a ver que seu bem-estar está entrelaçado com o bem-estar dos outros. Esse aumento da empatia é um testemunho de seu crescimento emocional. É um sinal de sua consciência em evolução, um reflexo de sua jornada para se tornar um ser mais compassivo, compreensivo e amoroso. É um sinal de que ele está saindo de seu ego e abraçando uma perspectiva mais centrada no coração. Sinal 7. Paz interior. O sétimo sinal é a obtenção da paz interior. Uma calma desce sobre o masculino divino, uma tranquilidade que parece se irradiar de dentro, tocando todos os aspectos de sua vida. Isso não é uma sensação passageira, mas uma mudança profunda, uma mudança que penetra até o âmago. Não se trata da ausência de conflito ou problemas, mas de uma nova capacidade de navegar pelas tempestades da vida com graça e compostura. Devemos lembrar que a jornada do masculino divino não é um caminho reto. É uma estrada sinuosa, muitas vezes repleta de turbulência emocional e intensa autodescoberta. Mas à medida que ele percorre esse caminho, enquanto confronta e supera seus medos, ele começa a encontrar um senso de calma dentro de si. Esta paz não é uma fuga da realidade, mas uma aceitação harmoniosa dela. Esta paz interior não é um destino alcançado, mas sim um estado de ser. É uma compreensão tranquila, uma realização de que ele não é definido por suas experiências, mas pela maneira como responde a elas. É sobre deixar ir o controle, rendendo-se ao fluxo da vida e confiando no processo. Esta tranquilidade é como um rio que flui através do masculino divino, limpando-o de mágoas passadas, lavando medos e enchendo-o com um senso de serenidade. É a personificação da aceitação, uma rendição ao fluxo divino da vida. A paz interior é como um sussurro no coração do masculino divino. É um lembrete suave de que ele não está sozinho em sua jornada, de que faz parte de algo maior, algo divino,
É um empurrão sutil em direção ao equilíbrio, à harmonia, à unidade com a feminina divina. Esta paz não é uma cessação de atividade, mas uma infusão de propósito. Não se trata de fazer menos, mas de fazer mais do que acende sua alma. É sobre alinhar ações com intenções e viver com autenticidade e integridade. Esta paz interior significa um equilíbrio das energias masculina e feminina. É um testemunho silencioso de sua jornada, um reconhecimento quieto de seu crescimento. Esta paz não é um fim, mas um novo começo, um degrau em direção a uma compreensão maior e uma conexão mais profunda. Sinal 8, um sentido mais forte de propósito. O oitavo sinal é um sentido mais forte de propósito. À medida que o masculino divino começa a evoluir, uma transformação intrigante ocorre, uma direção compelente na vida começa a emergir, tornando-se mais clara e focada. Isso não é apenas um vagar sem rumo ou uma ideia vaga do que ele quer. Não, é um desejo poderoso, ardente, que ilumina seu caminho, guiando-o em direção às suas verdadeiras paixões e aspirações. Imagine estar em uma floresta densa sem um caminho claro, perdido e incerto. Agora, imagine um raio de sol perfurando o dossel, iluminando uma trilha clara à frente. Esse é o tipo de clareza de que estamos falando aqui. É como uma névoa se levantando, revelando um mapa gravado no próprio tecido de seu ser. O masculino divino não está mais apenas passando pela vida ou meramente existindo. Ele agora está vivendo com um propósito, um senso de direção que não existia antes. Isso pode se manifestar em sua carreira, seus hobbies ou até mesmo em seus relacionamentos. Ele começa a perseguir seus objetivos com uma intensidade e determinação inspiradoras. Mas não se trata apenas de perseguição incessante. Trata-se também de alinhamento. Ele começa a entender que esse sentido de propósito não é algo externo que ele está perseguindo, mas algo interno, algo que ressoa com seu núcleo. É como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, criando uma imagem mais completa, mais autêntica. Ele percebe que não se trata apenas de alcançar objetivos, mas de criar uma vida em harmonia com quem ele realmente é. Trata-se de viver de uma forma verdadeira para seu espírito, sua essência. Esse novo propósito não torna a vida mais fácil. Ainda haverá desafios e obstáculos, mas torna a vida mais significativa. Dá-lhe uma razão para se levantar de manhã, uma razão para continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É um farol na escuridão, uma bússola guiando-o em sua jornada. Esta é a magia do oitavo sinal. É uma transformação que vai além do superficial, tocando a própria alma do masculino divino. Este novo propósito o impulsiona a criar uma vida alinhada com seu verdadeiro eu. Sinal 9. A aceitação da decisão da feminina divina. O nono sinal é a aceitação da decisão da feminina divina. Este passo é monumental, um sinal de profundo crescimento pessoal e maturidade na jornada do masculino divino. Na dança das chamas gêmeas, o masculino divino e a feminina divina estão inextricavelmente ligados, suas energias entrelaçadas em uma dança cósmica de crescimento espiritual e autodescoberta. Quando a feminina divina escolhe parar de perseguir, inicialmente pode parecer uma interrupção brusca no ritmo dessa dança. O masculino divino pode inicialmente resistir, preso em um redemoinho de confusão e saudade. Mas, com o passar do tempo e o masculino divino começa a entender a profundidade dessa decisão, ocorre uma mudança. O masculino divino começa a ver a sabedoria na escolha da feminina divina. Em vez de vê-la como um fim abrupto, ele começa a percebê-la como uma pausa, um momento de reflexão, uma chance para ambos crescerem individualmente. Essa aceitação não é um sinal de derrota, mas um testemunho do respeito do masculino divino pela autonomia da feminina divina. É um reconhecimento de seu direito à sua jornada, seu crescimento, sua escolha. Esta aceitação é um sinal de força, não de fraqueza. É uma demonstração de amor em sua forma mais altruísta, permitindo que o outro percorra seu caminho, mesmo que isso signifique temporariamente se afastar. O masculino divino começa a entender que essa decisão não foi tomada levianamente.
Foi uma escolha feita por amor e pelo desejo de que ambos alcancem seu maior potencial. Ao aceitar essa decisão, o masculino divino não está apenas reconhecendo a autonomia da feminina divina, mas também abraçando a oportunidade de crescimento pessoal. Esta aceitação não significa o fim da jornada. Na verdade, ela abre novos caminhos de autodescoberta, compreensão e crescimento. É uma chance para o masculino divino mergulhar mais fundo em sua própria jornada espiritual, encontrar sua própria força, sua própria sabedoria. Ao abraçar essa aceitação, o masculino divino dá um passo significativo em seu caminho. Marca uma mudança de perspectiva, uma compreensão mais profunda da jornada que estão trilhando juntos, embora separadamente. Esta aceitação marca um passo importante em seu crescimento pessoal. Sinal 10. Desejo de reunião. O 10º e último sinal é o desejo de reunião. Esse anseio não é simplesmente um desejo pela presença física da feminina divina, é uma atração profunda em direção à unidade espiritual que eles compartilharam. É uma necessidade arraigada de se reconectar com aquela energia divina que antes fazia parte deles. O masculino divino, tendo embarcado nesta jornada transformadora, aventurou-se pelos reinos da autoconsciência, turbulência emocional, solidão, despertar espiritual e reavaliação dos relacionamentos. Ele experimentou paz interior, desenvolveu um sentido mais forte de propósito, aceitou a decisão da feminina divina de se afastar e até mesmo cultivou sua empatia. Esta jornada não foi um passeio no parque, está longe disso. Tem sido árdua e desafiadora, mas também iluminadora. O masculino divino cresceu, evoluiu e amadureceu de várias maneiras. Agora, ele se encontra no limiar de um novo começo, um começo que implica a reunificação com sua chama gêmea. Isso não é um capricho ou um pensamento passageiro, é um desejo profundo, uma atração irresistível como a maré. Ele anseia por essa reunião não por desespero ou solidão, mas por um novo entendimento de seu propósito divino e do papel que sua chama gêmea desempenha nisso. O masculino divino percebe que esta reunião não é apenas sobre reacender uma antiga chama. É sobre se unir em um equilíbrio harmonioso de energias. Trata-se de serem duas metades de um todo, complementando-se e se aprimorando mutuamente. Esta reunião é sobre criar uma energia sinérgica que é muito mais potente do que a soma de suas partes. Esse desejo de reunificação é um sinal da prontidão do masculino divino. Ele está pronto para se envolver em um relacionamento de chamas gêmeas equilibrado e harmonioso. Ele está pronto para abraçar sua feminina divina, não por necessidade, mas por uma profunda compreensão e respeito pela energia divina que ela representa. Ele está pronto para se reunir, não como duas entidades separadas, mas como duas metades de um todo divino. Este desejo sinaliza sua prontidão para se envolver em um relacionamento de chamas gêmeas equilibrado e harmonioso. Agora que revelamos os 10 sinais que ocorrem quando a feminina divina para de perseguir, vamos recapitular rapidamente. Aumento da autoconsciência. O masculino divino começa a introspectar, descascando camadas do eu e aprofundando sua compreensão de sua própria identidade. Turbulência emocional. Uma montanha russa de sentimentos enquanto o masculino divino lida com a ausência da energia da feminina divina. Desejo de solidão. O masculino divino se retira do mundo, buscando espaços tranquilos para contemplação e autodescoberta. Despertar espiritual. Uma mudança profunda na consciência que abre os olhos do masculino divino para a interconectividade de todas as coisas. Reavaliação dos relacionamentos. O masculino divino começa a reavaliar suas conexões com os outros, buscando relacionamentos significativos e autênticos que promovam o crescimento. Aumento da empatia. O masculino divino torna-se mais sintonizado com as emoções e necessidades dos outros, fomentando conexões mais profundas e compreensão. Paz interior. Um estado tranquilo de espírito que o masculino divino alcança através da aceitação e entrega ao fluxo da vida. Um sentido mais forte de propósito.
O masculino divino ganha clareza sobre sua missão na vida e alinha suas ações com esse novo propósito. Aceitação da decisão da feminina divina. Este é um sinal de maturidade, respeitando a jornada da feminina divina e entendendo que ela também precisa de espaço para crescer. Desejo de reunião. Anseio por se reconectar com a feminina divina, não por carência, mas por um lugar de amor e respeito mútuo. Lembre-se, cada jornada de chamas gêmeas é única. Esses sinais são meramente indicadores de possíveis mudanças na consciência do masculino divino. No final, trata-se de crescimento, transformação e encontrar equilíbrio dentro de si mesmo. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração das chamas gêmeas e das energias divinas. Se você achou este vídeo esclarecedor e útil, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais insights. Até a próxima. Continue sua jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Canal Riqueza Vibracional. Até o próximo vídeo.